Seção 2 da retenção e da responsabilidade solidária. Artigo 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 216. Parágrafo 1º. Exclusivamente para os fins deste regulamento, entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante em suas dependências ou nas de terceiros de segurados que realizem serviços contínuos relacionados ou não com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, entre outros. Segundo, enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados mediante cessão de mão de obra. Inciso 1. Limpeza, conservação e zeladoria. 2. Vigilância e segurança. 3. Construção civil. 4. Serviços rurais. 5. Digitação e preparação de dados para processamento. 6. Acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos. 7. Cobrança. 8. Coleta e reciclagem de lixo e resíduos. 9. Copa e hotelaria. 10. Corte e ligação de serviços públicos. 11. Distribuição. 12. Treinamento e ensino. 13. Entrega de contas e documentos. 14. Ligação e leitura de medidores. 15. Manutenção de instalações de máquinas e de equipamentos. 16. Montagem. 17. Operação de máquinas, equipamentos e veículos. 18. Operação de pedágio e de terminais de transporte. 19. Operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão ou subconcessão. 20. Portaria, recepção e ascensorista. 21. Recepção, triagem e movimentação de materiais. 22. Promoção de vendas e eventos. 23. Secretaria e expediente. 24. Saúde e 25. Telefonia, inclusive telemarketing. Parágrafo 3º. Os serviços relacionados nos incisos 1 a 5 também estão sujeitos à retenção de que trata o caput quando contratados mediante empreitada de mão de obra. Quarto, o valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa contratada quando do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados. Quinto, o contratado deverá elaborar folha de pagamento e guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social distintas para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante do serviço. Sexto, a empresa contratante do serviço deverá manter em boa guarda, em ordem cronológica e por contratada, as correspondentes notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços, guias da Previdência Social e guias de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social com comprovante de entrega.
Sétimo, na contratação de serviços em que a contratada se obriga a fornecer material ou dispor de equipamentos, fica facultada ao contratado a discriminação na nota fiscal, fatura ou recibo do valor correspondente ao material ou equipamentos, que será excluído da retenção, desde que contratualmente previsto e devidamente comprovado. Oitavo, cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social normatizar a forma de apuração e o limite mínimo do valor do serviço contido no total da nota fiscal, fatura ou recibo, quando, na hipótese do parágrafo anterior, não houver previsão contratual dos valores correspondentes a material ou a equipamentos. Nono, na impossibilidade de haver compensação integral na própria competência, o saldo remanescente poderá ser compensado nas competências subsequentes, inclusive na relativa à gratificação natalina, ou ser objeto de restituição, não sujeitas ao disposto no parágrafo 3º do artigo 247. 10. Para fins de recolhimento e de compensação da importância retida, será considerada como competência aquela a que corresponder a data da emissão da nota fiscal, fatura ou recibo. 11. As importâncias retidas não podem ser compensadas com contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social para outras entidades. 12. O percentual previsto no caput será acrescido de 4, 3 ou 2 pontos percentuais, relativamente aos serviços prestados pelos segurados empregado, cuja atividade permita a concessão de aposentadoria especial, após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. Artigo 220. O proprietário ou incorporador definido na Lei 4.591 de 1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária cuja contratação da construção, reforma ou acréscimo não envolva cessão de mão de obra, são solidários com o construtor, e este e aqueles com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem. Parágrafo 1º. Não se considera cessão de mão de obra, para os fins deste artigo, a contratação de construção civil em que a empresa construtora assuma a responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato integralmente. Segundo, o executor da obra deverá elaborar, distintamente para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante, folha de pagamento, guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações da Previdência Social e guia da Previdência Social, cujas cópias deverão ser exigidas pela empresa contratante quando da quitação da nota fiscal ou fatura, juntamente com o comprovante de entrega daquela guia. Terceiro, a responsabilidade solidária de que trata o caput será elidida, inciso 1, pela comprovação, na forma do parágrafo anterior, do recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando corroborada por escrituração contábil. E 2. Pela comprovação do recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, aferidas indiretamente nos termos, forma e percentuais previstos pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
3. Pela comprovação do recolhimento da retenção permitida no caput deste artigo, efetivada nos termos do artigo 219. Parágrafo 4º. Considera-se construtor, para os efeitos deste regulamento, a pessoa física ou jurídica que executa a obra sob sua responsabilidade, no todo ou em parte. Artigo 221. Exclui-se da responsabilidade solidária perante a Seguridade Social o adquirente de prédio ou unidade imobiliária que realize a operação com empresa de comercialização ou com incorporador de imóveis definido na Lei 4.591 de 1964, ficando estes solidariamente responsáveis com o construtor, na forma prevista no artigo 220. Artigo 221-A. O Instituto da Responsabilidade Solidária não se aplica à administração pública direta, autárquica e fundacional, quando contratante de serviços, inclusive de obra de construção civil, reforma ou acréscimo, independentemente da forma de contratação. Parágrafo único. A administração pública contratante de serviços, inclusive de construção civil, executados por meio de cessão de mão de obra ou empreitada parcial, efetuará a retenção prevista no artigo 219. Artigo 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o artigo 200-A, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do disposto neste regulamento. Artigo 222-A. As empresas integrantes de consórcio constituído nos termos do disposto nos artigos 278 e artigo 279 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, respondem pelas contribuições devidas em relação às operações praticadas pelo consórcio, na proporção de sua participação no empreendimento. Parágrafo 1º. O consórcio que realizar a contratação em nome próprio de pessoas jurídicas e físicas com ou sem vínculo empregatício poderá efetuar a retenção das contribuições e cumprir as respectivas obrigações acessórias, hipótese em que as empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis. Segundo, na hipótese de a retenção das contribuições ou o cumprimento das obrigações acessórias relativas ao consórcio ser realizado por sua empresa líder, as empresas consorciadas também serão solidariamente responsáveis. Terceiro, o disposto neste artigo abrange as contribuições destinadas a outras entidades e fundos, além da multa por atraso no cumprimento das obrigações acessórias. Artigo 223. O operador portuário e o órgão gestor de mão de obra são solidariamente responsáveis pelo pagamento das contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive acessórias, devidas à Seguridade Social, arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, relativamente à requisição de mão de obra de trabalhador avulso, vedada a invocação do benefício de ordem. Artigo 224. Os administradores de autarquias e fundações públicas criadas ou mantidas pelo poder público, de empresas públicas e de sociedades de economia mista sujeitas ao controle da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios que se encontrarem em mora por mais de 30 dias no recolhimento das contribuições previstas neste regulamento
tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento, ficando ainda sujeitos às proibições do artigo 1º e às sanções dos artigos 4º e 7º do Decreto-Lei 368, de 19 de dezembro de 1968. Artigo 224-A. O disposto nesta seção não se aplica à contratação de serviços por intermédio de cooperativa de trabalho.